Olá pessoal, olá você de casa, tudo bem? Como vai vocês? Espero que estejam todos bem. Por aqui, César Alves, psicólogo e hipnoterapeuta. Juntamente com a minha sócia, Jaqueline Cruz, estamos desenvolvendo esse projeto que é Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é gravar aulas sobre o livro, sobre alguns livros na verdade, e o primeiro que decidimos gravar foi o livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. E já estamos aqui no nosso capítulo 2. Seguiremos falando sobre a relação terapêutica. Isso mesmo, o empirismo colaborativo em ação. Uma das características atraentes na terapia cognitivo-comportamental é o emprego de um estilo de relação terapêutica colaborativa, simples e voltada para a ação. As pesquisas sobre a relação terapêutica em vários tipos de psicoterapia têm mostrado repetidamente uma poderosa associação entre o resultado do tratamento e a força do vínculo entre terapeuta e paciente. Isso mesmo, é isso que chamamos da relação terapêutica. O vínculo que você vai conseguir com o seu cliente, ele vai demandar muito o que vai ser a sua terapia. Uma revisão das pesquisas da relação terapêutica na TCC também revelou que a qualidade da aliança terapêutica cognitivo-comportamental influencia os resultados do tratamento. É como nós estamos falando, né? Caracteriza-se por uma aliança, o trabalho empírico colaborativo, que é direcionado para a promoção da mudança cognitivo-comportamental. Aprender a construir relações mais eficazes entre terapeuta e paciente é um desafio para toda a vida profissional, pois todos os terapeutas começam o processo com blocos de construção, blocos básicos de uma experiência em relação a anteriores, outra experiência. Entre as típicas razões para as pessoas escolherem a terapia como profissão é que elas têm capacidade inata de entender os outros e de discutir tópicos emocionalmente carregados com sensibilidade, gentileza e serenidade. Entretanto, aprender a maximizar esses talentos geralmente requer grande experiência clínica, juntamente com a supervisão e introspecção pessoal, né? Que é como nós fazemos aqui no grupo, né, pessoal? Então, a gente está sempre revendo, conversando, debatendo sobre esses tópicos para aprender cada vez mais sobre essa nossa ferramenta, que é a terapia cognitivo-comportamental. Para dar empatia, o afeto e a autenticidade. Do ponto de vista comportamental, a empatia envolve a capacidade de colocar-se no lugar do outro, no lugar do paciente, no caso, né? De modo a ser capaz a intuir o que ele está sentindo e pensando e, ao mesmo tempo, manter a objetividade para discernir possíveis distorções, raciocínio lógico ou comportamento desadaptativo que possam contribuir para o problema. A completa expressão de empatia na TCC inclui uma vigorosa busca por solução. O momento de fazer os comentários empáticos também é muito importante. Um erro comum é dar muito peso às tentativas de empatia antes de o paciente sentir que você entendeu adequadamente sua difícil situação. Mas se uma demonstração importante de dor emocional for ignorada, mesmo nas primeiras fases da terapia, corre-se o risco de ser visto como não conectado ou não responsível. Isso afeta diretamente a sua relação com o seu paciente aí, né? Caso você não consiga estar conectado com ele ali durante a sessão, para estar entendendo aquele momento de dor que ele está passando e você não está próximo a ele para dar o feedback ou pedir de repente um feedback para aquela situação que ele está passando, né? Aí vem o empirismo colaborativo, né? Essas duas palavras captam bem a essência da aliança do trabalho. O termo mais frequente usado para descrever o relacionamento é esse, o empirismo colaborativo, né? Como eu falei, a aliança do trabalho, o terapeuta envolve o paciente em um processo altamente colaborativo, no qual exige responsabilidade compartilhada pelo estabelecimento de metas, né? A questão da agenda, que a gente já sabe, a questão de
colocar a agenda do paciente, o que vai acontecer na sessão e seguir essa agenda e vai compartilhando com ele essa questão, né? E também a questão de dar e de receber feedback. E colocar sempre em prática também na vida cotidiana, porque você está fazendo uma psicoeducação, então você vai pedir, né? O terapeuta envolve o paciente em um processo altamente colaborativo, né? Como eu falei, no qual ele vai ter que ter essa responsabilidade. A principal função do relacionamento terapêutico é enxergar as distorções cognitivas e os padrões comportamentais improdutivos por meio de uma lente empírica que pode revelar oportunidade para o desenvolvimento de mais racionalidade. Antes mesmo da gente falar sobre isso, a terapia ainda não tem atingido esse ponto de intervenção que você vai chegar com esse paciente. Mas você já tendo em mente que precisa ter empatia, que precisa estar com esse empirismo colaborativo, o seu atendimento já vai ter ótimos ganhos com isso. Vamos lá, pessoal. O grau de afetividade do terapeuta na TCC. Esse ponto aqui é bem interessante porque a atividade dos terapeutas normalmente é maior nas primeiras fases do tratamento, quando os pacientes estão mais sintomáticos e estão sendo familiarizados com o modelo cognitivo comportamental. Além das qualidades, não específicas da relação comum a todos os terapeutas eficazes, os terapeutas cognitivos comportamentais precisam se tornar hábeis em demonstrar alto grau de atividade nas sessões do tratamento. Os terapeutas cognitivos comportamentais normalmente trabalham com a intenção de estruturar a terapia, dar compasso às sessões para aproveitar ao máximo o tempo disponível, desenvolver uma formulação de casos e evolução, implementar sempre os métodos da terapia cognitivo-comportamental, Então, quando a gente fala de sessão estruturada, você vai desenvolver aquela relação com o paciente, que é uma estrutura no início, meio e fim, checagem de humor. Após a checagem de humor, você vai fazer aquela checagem da última sessão, se já for uma sessão que já estiver em andamento, da última sessão, como foi. Depois fazer a checagem do trabalho, das atividades para casa. Fez essa checagem, você inicia seguindo a agenda que foi iniciada no começo da sessão. Esse é o trabalho e sempre vai acontecer desta forma na sessão da sessão de cognitivo comportamental. Aí você vai falar assim, o terapeuta como professor ou treinador. Sim, a gente pode falar isso. Por quê? Porque o terapeuta, ele vai sim, por vezes, às vezes até dar uma mini aula, pro cliente. Ele vai falar para ele, olha, explicar determinadas coisas, tal. Isso na TCC é totalmente aceitável, pessoal. Então, o terapeuta, como professor, ele vai precisar ter algumas qualificações, Vamos pensar em amigável. Os pacientes normalmente percebem os bons terapeutas, professores, como pessoas amigáveis e simpáticas, que não intimidam, reprovam ou admoestam, excessivamente. Envolvido. Para ser especialmente eficaz no papel de professor na TCC, é preciso criar um ambiente de aprendizagem estimulante, um ambiente que pode ser criativo com os pacientes. A capacitação. O bom ensino normalmente envolve oferecer aos pacientes ideias e ferramentas que lhe permitam operar mudanças significativas em suas vidas. Mas essa questão da capacitação aqui, pessoal, lembrando sempre que a gente tem que ir passo a passo. Não vai chegar para o cliente e já dar logo exercícios ou atividades que de repente vai ser impossível de fazer ou que ele não vai fazer. Começa passo a passo, um RPD, depois vai evoluindo, fazendo outras atividades e vai criando para você ter essa capacitação melhorada cada vez mais com seus clientes. Orientando para a ação. A aprendizagem na TCC é um processo passivo, do tipo sentado na poltrona, mas não é bem assim. Se você coloca a pessoa para seguir aquele comportamento passivo, tá ali aprendendo, não. Ele vai ter que ser um pouco mais ativo. Ele vai ter que
anotar, fazer as anotações, seguir aquilo que ele está falando, que vai seguir, e você vai ter que, junto com esse paciente, cobrar, perguntar como foi, como tá. Porque se você passa alguma atividade para casa e na próxima sessão você não cobra, você não pergunta como foi, o que acontece? Ele vai falar, não vou fazer porque meu terapeuta não está perguntando, ele não está falando, então ele vai acabar não fazendo isso, tá legal, pessoal? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu vou parar por aqui e na sequência a gente continua com esse mesmo capítulo, mas vamos falar sobre outros assuntos, mas ainda dentro desse capítulo falando da relação do terapeuta. Boa, pessoal, até daqui a pouco.